Foi notícia de um gaúcho lá na estância do paredão. Tinha um cavalo torcido nele, foi mal domado, ficou redondo. Estão começando mais um Jornal Crioulo. Linguagem da negrinha. A linguagem dos personagens é informal, quando utiliza gírias e xingamentos, como os personagens. Exemplo: calha a boca, diabo. Outro exemplo: sentadinha aí e bico rem. E mais um: ainda é o que vale. Sim, mas me passa esse mate. Pegue, gaúcho. Sim, mas tem que encher a cuia. Caramba. A linguagem do narrador é formal, que não há uso de gírias, oralidade, vícios de linguagem ou de abreviações das palavras. Responder a prenda. Exemplo da linguagem do narrador: Dona Inácia, mesmo pô-lo na água ferver, de mãos à cinta, gozando-se de prelibação da tortura, ficou de pé alguns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a miséria criança. Agora, a seguir, vamos falar sobre os personagens ao vivo com o jornalista Henrique, o gaiteiro. Agora aqui com o peão Henrique, vamos falar um pouco sobre os personagens do livro A Negrinha. Boa gachada, amiga, boa tarde. Negrinha, vamos começar por ela. É a personagem principal, o enredo circula ao seu redor. O conto é narrado sobre a perspectiva do olhar discriminatório dos demais. Antes que ela vivia de modo subhumano, adotada por Dona Inácia. O nome Negrinha, que seria normalmente um adjetivo, é colocado como substantivo próprio no conto, mas uma forma de Lobato destacar preconceito visceral dos demais. O conto se encerra com sua morte, que se torna uma libertação após tanto sofrimento. Agora falar um pouco sobre Dona Inácia. Falar um pouco sobre essa velha baguala. É a mulher que adotou Negrinha. Solteirona, tornava-se viúva, sem ter filhos. Para a sociedade, mulher de caráter digna, possuidora de riquezas e assídua frequentadora e colaboradora da igreja. Mas através do conto descobrimos quem ela é de verdade. Utiliza-se de fato de ter adotado uma menina para se gabar, sendo que na verdade trata a menina adotada como um verdadeiro animal. A morte de Negrinha ao término do conto. Ela se lamenta de saudade, como era boa para dar um cocre. Reverendo agora. Falar sobre esse cara aí. Participação coadjuvante, somente para reforçar a ideia de virtuosa senhora de Dona Inácia. Agora essa daí, ó, criada nova. Participa do conto no momento em que Negrinha engole um ovo quente após a reclamação da mesma. Em outro momento surge outra criada, mais amena, que não destava. Agora vamos lá, duas sobrinhas. Elas apareceram no meio ao fim do conto, brincam com Negrinha, achando-se extravagante por nunca ter visto uma boneca. Nossa senhora. Agora o Cuco. Metáfora do tempo, que aparece no conto como elemento que traz fantasia para Negrinha. Quando ela apitava as horas. No final, o Cuco aparece mais uma vez alertando que o tempo da Negrinha da Terra estava se esvaindo. Mas tá louco de bom agora, só uma gaita nós. Mas uma moda caprichada. Qual que você quer? Eu não sei o que, se tiver aí, mata. Vamos tocar no fundo da grota. Mateando ao pé do borraio, conto causos e amedote. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota pra cantar o Brasil inteiro, meio do fundo da grota. Ao vivo agora com o peão Alex e o peão Barreto, que vão falar sobre um pouquinho sobre o enredo. Agora com o peão Alex vamos conversar um pouco sobre o enredo da obra Negrinha. Em Negrinha, as ações dos personagens estão encontradas basicamente na figura da pobre órfã adotada, e os acontecimentos são todos norteados ao seu redor, desde o seu nascimento. A história de sua vida é contada, afinal ela morre, ainda pueril. Momento em que se dá todo desentense do conto. A patroa de Negrinha, Dona Inácia, era chamada de Excelente Senhora, principalmente pela igreja. Afinal, era uma mulher rica,
possuidora de muitas dotes e contribuía regularmente com a igreja, como mesmo dizia o reverendo. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Dona Inácia mantinha a negrinha como um animal doméstico, sem direito a nada, somente sobreviver. As atitudes de Inácia sempre foram com o intuito de mostrar a imagem de uma boa senhora à sociedade. Mas em casa, tratava cruelmente negrinha, tendo sua pobre figura uma impossibilidade de enxugar suas raivas e neuras. Todo motivo que se negrinha levasse, croques, pontapés e xingamentos. Agora com o Peão Barreto, que vai falar um pouquinho sobre o enredo. No transcorrer do texto, toda a malevolência dela é revelada, principalmente no momento em que ela pede para Negrinha abrir a boca para engolir um ovo que acaba de sair do cozimento. Na sequência, duas sobrinhas de Santa Inácia, como enfatizaram Monteiro Lobato, vêm passar as férias de dezembro e pela primeira vez a Negrinha pode brincar. As meninas brincam com ela, mas ficam sempre claro que é adotada e, portanto, diferentemente, um verdadeiro animal de estimação. Após o retorno das sobrinhas de Inácia, a vida de Negrinha volta a ser como era antes. Na sequência, ela falece de desgosto, fraca e delirante. Agora a gente vai com o Peão Natan e com a Prenda Milena, que vai falar um pouco sobre essa grande obra. Agora aqui com o Índio Velho, lá do fundão da Grota Henrique, que vai tocar uma moda pra começar bonito. Agora com o Baguá Natan, que vai falar um pouco sobre o autor da obra Negrinha. É isso aí, galera. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté em 1882. Naquele tempo já tomava mata, Mas né? vai tomar mata. Meu, Baguá. Homem de grande diversidade e talento, foi considerado gênio e pioneiro da leitura infanto-juvenil. Formou-se em advocacia por imposição do avô, o Visconde de Tremembé. Contudo, sua vocação era mesmo as artes, pintura, fotografia e mundo das letras. Essas publicações tiveram como propósito, apesar de serem contos infantis, ser um instrumento de luta contra o atraso cultural e a miséria do Brasil. Tornou-se editor da empresa Companhia Gráfico Editora Monteiro Lobato. Lançou as bases da indústria editorial no Brasil e dominou o mercado livreiro, entretanto. Sem apoio governamental aliado à crise energética, a editora veio à falência. Ai, meu Deus, Baguá, né? Mas, barbaridade. Monteiro Lobato mudou-se para o Rio de Janeiro e prossegue em sua carreira de escritor, criando o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que o celebrizou em 1920. Lança a Narizinho Arrebitado, leitura adotada nas escolas, traz à infância um rico universo de folclore, cultura popular e muita fantasia. Agora com a Prenda Milena, que vai continuar falando um pouco sobre o autor. Lobato concorreu em 1926 a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Não foi escolhido. Recentemente surge uma polêmica sobre preconceito racial quanto ao seu livro O Presidente Negro, 1926. Descreve um conflito racial após a eleição de um negro para a presidência dos Estados Unidos. E também a personagem negra Tia Anastácia, comparada a uma macaca ao subir numa árvore. Monteiro Lobato concedeu uma entrevista na Rádio Record, no dia 2 de julho de 1948, 2 dias antes de morrer, pobre, doente e desgostoso, aos 66 anos de idade. Como ativista político e na contramão dos interesses dominantes, encerrou
a entrevista com a frase "O petróleo é nosso", frase mais do que nunca repetida no Brasil. Foi um personagem brasileiro tão ilustre e importante. O cortejo do seu velório foi acompanhado por 10.000 pessoas entoando o hino nacional. Encerramos nossas transmissões do Jornal Crioulo. Uma boa noite e um bom mato.